Salve, salve, galera! E aí? Deixa eu ver como que eu deixo fixado aqui o negócio. Muito boa noite, muito boa noite. Vamos chegando aí. Nunca deixei fixado aqui, acho que eu não sei como deixar fixado, mas tá bom. Vamos lá então. Tô aqui com o computador também para me assistir aqui, para ver o que a galera tá comentando. Então, muito boa noite para quem não me conhece. Eu sou o produtor Hugo. Eu sou o criador do programa O Produtor. E deixa eu colocar aqui na live pra gente ver. O Produtor. Deixa eu tirar aqui. Agora sim. Sou criador do programa Produtor, que é um programa para formar pessoas comuns em produtoras de banda. E hoje eu vim aqui falar por que você deve deixar de ser um produtor e uma produtora, né? Qual que é esse sentido? Mas antes, muita gente vai estar perguntando, mas como assim, Hugo? Né? Eu passei nesse processo todo, eu percebi que ser um produtor de bandas não é mais viável, não é nem um produtor de bandas, um produtor já não é mais viável no mundo de hoje. E você pode estar se perguntando aí, mas como assim, Hugo? Você deixou de ser produtor, né? O que você está falando? Que ser produtor não rola mais e por que você veio aqui, né? Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu tô com a camisa aqui, a galera do meu amigo Fernando Rosa, num projeto, que eu sou muito fã desse projeto e do Fernando Rosa, e poderia vir com a camisa do programa, do meu programa mesmo, mas eu fiz questão de estar aqui com Invisível Essencial, Fernando Rosa, não é inimigo, hoje eu acertei, hein? E fiz questão de estar aqui com essa camiseta para falar por que você tem que deixar de ser um produtor e uma produtora, né? Mas qual que é esse sentido? Primeiro de tudo, eu quero falar para você o que é um produtor, né? Ou uma produtora, né? É aquela pessoa, aquele cara, aquela mina que resolve problemas, né? Um produtor é aquele cara que resolve problemas, é aquele cara que organiza tudo, né? Eu costumo dizer que um produtor ele tem 4 pré-requisitos, né, para ser um produtor, né? E daí esses pré-requisitos são proatividade, organização, pontualidade e liderança, né? Tem que ter o senso de liderança. Então, um produtor ele é isso, ele é aquele cara ou aquela mina, né, aquela mulher ou o homem que tem esses 4 pilares aí dentro na sua essência, né? Ele tem que ser proativo, tem que ser organizado, tem que ser pontual e tem que ter o senso de liderança. Isso aí às vezes não, é um ponto que é bastante discutível, né? Mas eu acredito sim que para ser um produtor ou uma produtora, você tem que ter esse senso de liderança e todos esses pré-requisitos a gente pode aprender, né? Inclusive eu falo bastante isso no nosso programa, no programa O Produtor, que é bem isso mesmo, né? Às vezes a pessoa não é proativa, não é organizada, não é pontual e também às vezes não é líder, mas consegue aprender. Mas o que não é um produtor? Para a gente deixar claro aí o que é um produtor, o que não é um produtor. Um produtor é aquela pessoa que não tem essa vontade de organizar, de resolver problemas, a pessoa que não está muito afim, né? Você vê em bastante bandas e em qualquer área que envolve a produção, existem as pessoas que não querem ser produtores, que não são produtores, aquelas pessoas que não querem se preocupar com a organização, não querem se preocupar com liderança, né? Não querem tomar a frente, não querem ser proativos, elas querem receber essas ordens, querem receber todo aquele processo, né? E normalmente, quem são esses, né? É o artista, muitas vezes é um músico, né? Muitas vezes é até alguém mesmo da própria equipe, né? Um hold, um técnico, ele não quer ser um produtor, ele não é um produtor, né? Ele quer receber esses problemas resolvidos. E a pessoa que quer
resolver problemas, que gosta de resolver problemas, que gosta de organizar, que gosta de liderar, de falar, vai por aqui, faz assim, faz assado, isso é um produtor, né? Mas então agora, por que eu tô falando para você que você deve deixar de ser um produtor e uma produtora, né? Qual que é o sentido que eu vim aqui falar para vocês, né? Eu vim aqui para falar que o mundo mudou, né? E que a gente não tem mais espaço, né? Não se tem mais espaço para um simples produtor. E quando eu falo é exatamente isso que eu estou falando, é mais um produtor ou mais uma produtora, né? Somente os produtores, as produtoras vão prevalecer. E eu não estou aqui para falar do meu programa, inclusive meu programa não vai ter mais turmas vagas nem inscrições durante um bom tempo. Mas o porquê que eu estou vindo falar aqui? Eu estou vindo falar porque eu estou vendo muitos produtores e muitas produtoras acabando estando sem trabalho nesse período, e eu vejo em contrapartida produtores e produtoras tendo muito trabalho nesse período que a gente está enfrentando. Então, qual que é o meu sentido que eu venho aqui falar para vocês? É que não tem mais espaço para um produtor, para uma produtora, né? São aqueles quando você tem que saber sobre isso, é isso que eu vim falar para vocês, que é o que? O espaço agora estão para os produtores. E quem são esses caras? É aqueles caras que sabem de todas as áreas, sacou? Não é aquele cara que só sabe de uma área, porque a produção, eu costumo falar bastante sobre isso, a profissão produtor, ela não pode ser somente de uma área, a não ser que você queira viver uma vida sem tantos rendimentos financeiros, né? É muito difícil a gente no Brasil hoje receber uma grana, viver bem financeiramente, você fazendo uma área da produção, né? Então o produtor ele não pode ser alguém que sabe somente uma área, né? Então quem vai prevalecer aqui na atualidade, né, daqui para frente? Vão prevalecer os produtores e as produtoras que entendem de evento, que entendem de shows, que entendem de bandas, que entendem de vídeo, que entendem de clipes, que entendem de DVDs, né, que entende de eventos sociais, que entende de produção musical, que entende de estúdio, de produção artística, do conceito do artista. Mas eu preciso saber de todas essas áreas para eu conseguir sobreviver e estar nesse ambiente. Cara, não necessariamente todas as áreas, mas quanto mais áreas você souber, mais versátil você vai ser, mais você vai conseguir estar no ambiente, no mercado de trabalho, né? Principalmente quando alguém contrata um produtor, né? E muito eu costumo falar também bastante que muito da questão financeira que a gente recebe ou que se pagam para a produção é de acordo com a percepção que a outra pessoa que está pagando tem sobre o trabalho de produção. Agora, se cada vez que nós produtores, né, soubermos fazer mais e entregar mais, a percepção das outras pessoas sobre a nossa profissão, ela vai ser cada vez maior e a gente vai receber cada vez mais. Por quê? Porque vamos nos tornar indispensáveis, né? Então existem muitos eventos, muitos shows, muitas bandas, muitos clipes, muitos DVDs, muitos estúdios que não contratam produtores, né? E por que eles não contratam? É porque eles não precisam ou porque eles acham que não precisam, né? Então é essa a sensação que eu vim, é isso que eu vim falar, a discussão que eu vim trazer para vocês é essa, né? Quando você só sabe de uma área, né? Outro dia eu estava assistindo a live do Rick Bonadio, e o Rick Bonadio fala uma coisa que eu acredito: o produtor musical. O produtor musical, ele não pode mais ser aquele cara que vai pegar um artista, vai pegar a música, fazer um arranjo, fazer a gravação bem boa daquele, né, a melhor gravação que ele puder ali, e mandar fazer a mix e entregar o disco né, o single na mão do artista. Isso não vai ser, isso não é mais viável. Esse produtor provavelmente ele deve estar passando necessidade financeira, se ele não é um cara que vai escolher o repertório com o artista, que ele vai discutir o conceito com o artista, que ele vai falar de projeção de carreira, vai falar, cara, vamos, em vez de um single, vamos fazer um EP, ou em vez de um EP, vamos fazer... E discutir, né, as questões do mercado com ele. Se ele não entender do mercado em si, né, ele vai deixar de ganhar. Isso, ao mesmo tempo, um produtor, né, quando ele é um produtor e ele está lá na banda, e ele fala, eu só sou produtor artístico, e eu não preciso entender da parte técnica.
E provavelmente esse cara ele não vai trabalhar durante um bom tempo, né? Não que em eventos grandes, em projetos grandes, essa divisão não seja clara. E é claro que essa divisão é bem clara e os produtores trabalham cada um na sua área e sabem trabalhar em conjunto, mas grande parte dos produtores que estão no mercado e estão vivendo bem são aqueles produtores que sabem de várias áreas e atuam em várias áreas, né? A gente tem N exemplos, né? Mas antes de falar dos eventos, são aqueles caras que são mais antenados, né? São os atualizados, é aqueles caras que estão na internet. Muita gente aqui, né? No passado já ouvi muita crítica. Eu sou um dos pioneiros, né? Que vem para a internet discutir sobre produção e falar sobre produção, né? E muita gente, eu já sofri muito preconceito, já sofri muitos ataques por estar na internet, contribuindo, compartilhando informação, mas mesmo assim eu me mantive, eu estou ali na internet falando, e muitos outros colegas, né, entenderam esse processo, entenderam essa arma, essa ferramenta, e começaram a estar mais ativos na internet, e provavelmente é por isso que eles estão cada vez mais inseridos no mercado e são cada vez mais indispensáveis, né? Então, os produtores que deixaram de ser um produtor e são outros produtores que sabem de muitas áreas, que sabem lidar com todas as vertentes desses problemas, né? Tem o nosso Rafa, o Rafa Franco, né? É um aluno do programa O Produtor, ele é produtor do 1120. Ele não era um produtor, ele era um músico, um baterista, né? Que daí ele sentiu a necessidade de ir para a produção e tal, foi atrás de informação, de conhecimento, fez curso do Thiago Ziborgi, fez o meu programa, né, fez o Zé Stage, outros que eu desconheço também, mas foi atrás de informação. E ele é um produtor versátil, é um cara que sabe fazer live, é um cara que sabe fazer a parte técnica, é um cara que sabe fazer a parte artística, é um cara que sabe fazer uma produção de um clipe, é um cara que sabe, entendeu? Ele sabe tudo, e por isso que ele se mantém no mercado, né? Outro exemplo, a gente tem a Brenda Brugali, né? Uma outra aluna que não sabia nada sobre backstage, não sabia nada sobre produção, né? Ela tinha formado em música, em canto popular, né? Em Porto Alegre, eu acho que não é Porto Alegre, mas ali na região do Rio Grande do Sul. E quando ela voltou a morar com os pais dela em Santa Catarina, ela queria trabalhar com backstage, não sabia nada, foi atrás de informação e hoje está em vários projetos muito grandes. Mas por quê? Porque ela sabe desempenhar vários papéis, não fica só naquela, eu só quero trabalhar com a produção desse nicho, né? Então ela está hoje em São Paulo trabalhando com a Pamela, né? Uma produtora muito referência pra gente, pro mercado nosso, muito grande, muito conhecida, né? Tem a Bruna Próspero, né, uma outra aluna que também veio um pouco não tão madura também, assim como a Brenda, e com vontade, e ela faz vários projetos, inclusive comigo ela já fez vários projetos em várias áreas, né, sabe jogar em várias áreas bem também. Tem a Mariana Caputo, né, que também joga em várias áreas, começou só com produção de evento, e daí ela percebeu que só a produção de evento não ia sustentar a vida dela e ela precisou ir atrás de mais informação para conseguir atender outras áreas da produção, né? E ela foi para produção de banda, agora ela está até na produção artística de uma artista que está criando o conceito dessa artista, né? Então, assim, entender que a produção não é só uma área que traz o resultado hoje e é o que vai trazer no futuro também, né? E não vai ser mais um produtor ou uma produtora. E essa expressão que eu uso, né, para quem me conhece, eu uso bastante isso, né? Essa expressão de ser um produtor, uma produtora e ser o produtor e a produtora, que é o cara que realmente sabe fazer as coisas, entende de várias áreas. A gente tem outro exemplo também do Marcelo Oliveira, lá de Brasília, né, que começou como hold e até hoje ainda atua como hold, mas ele já sabe já faz vários trabalhos como produtor, está sempre se especializando. O Pedro Nóbrega também, que veio da produção, assim como o Sábio fala, que começar na produção você pode começar por várias categorias, né? Desde carregando um gelo até na portaria, bilheteria e depois ir galgando esse processo. O Pedro Nóbrega é um exemplo desse, né? Começou fazendo festinha, começou carregando gelo também, né? E daí hoje tem os artistas que ele empresaria, que ele tem uma agência dele, que ele é um produtor, né? Que na verdade ele é o produtor, sabe jogar em várias áreas e tá aí também se dando bem. E a gente tem os grandes profissionais que a gente conhece, né? Pilão,
Sávio, Ziborge, Pamela Herrera, né, o Fernando Rosa, o próprio Zé Esteia. A gente tem muitas inspirações, né, grandes, né, de produtores grandes que estão aí no mercado, que eles só se mantêm no mercado por conta do que eu estou falando, né? Eles são os produtores. Na verdade, para mim, esses caras são inspiração, né? Sávio, então, né, quando eu passeava, estava com jet lag, fazendo a produção deles, e eu ali vendo o Pilão trabalhar com toda a bagagem que ele tem, toda a experiência que ele tem, e encontrava Sávio nos bastidores e via, né, porque para quem não sabe, o Sávio é grande, né, ele é alto, grande, assim, ó, forte. Então, assim, eu já sou pequenininho, baixinho, então eu já via ele como um produtor renomado, e ainda mais quando eu chegava presencial, né, quando eu via, aperta a mão forte e tal, mas enfim, sabe jogar em todas as áreas, né? São pessoas que, além de trabalhar com a produção, entende que tem que saber de todo o processo que gira em torno daquele projeto que ele está trabalhando e do mercado que ele trabalha, né? Mas aí você vai me dizer, pode estar me dizendo assim, algo, mas eu realmente preciso saber de todas as áreas para me tornar o produtor, para sobreviver nessa era, nessa nova era, né? Eu preciso saber da parte técnica, eu tenho necessidade de saber de vídeo, né? Eu tenho que saber de evento, né? Cara, o que eu tenho para te dizer é, quanto mais áreas você souber, mais indispensável você vai ser, mais resultado você vai aplicar, né? E cada vez mais indispensável vai continuar sendo, e seu cachê vai cada vez aumentar, e você vai fazer cada vez projetos com mais responsabilidades, né? Então, a partir do momento onde que você vê que aqueles projetos que antes você fazia, e eles não têm mais como te pagar o cachê que você está imaginando, né? Porque você está entregando bons resultados. Provavelmente outros projetos maiores vão te solicitar, e você só vai saber, na verdade, quando você está sabendo de todas as áreas e está entregando bom resultado, quando outros projetos maiores começarem a te convidar para você, né, fazer parte. Algo, mas produtor automaticamente já sabe de todas as áreas. Cara, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Tem pessoas que têm habilidades como as coisas, tem pessoas que não têm. Principalmente a parte técnica. A parte técnica é uma das áreas que a gente vê mais produtores e produtoras com dificuldade. E é onde que eu falo, sim, vocês têm que passar essa barreira para conseguir se manter no mercado a partir de hoje. Né? E não a partir de hoje, a partir de um tempo já veio um tempo que eu estou na internet falando para a galera, né, usar essas ferramentas. Aí você pode também falar assim, mas eu não gosto de internet, eu não gosto de aparecer na internet, eu acho que nada a ver esse lance da internet. Cara, e daí é onde que eu falo para vocês, as pessoas que não estão na internet, elas vão sofrer as consequências. E daí cada um pode interpretar da maneira que quiser, pode botar para ver se é verdade, né? Falar, cara, eu vou ver se isso é verdade, não vou ficar na internet, não vou trabalhar com a internet e vou ver se isso é verdade. E você pagar com a pele, ou você acreditar nesse maluco tatuado aqui que tá te falando, já tá te avisando há um bom tempo, né? Inclusive lá no Invisível Essencial, em Salvador, eu falei sobre a internet, eu falei do poder da internet, né? Abri os olhos de muitos colegas que estavam lá para entrarem na internet, eles também absorveram, viram que isso é fundamental, então aí violentamente na internet, porque sabe que é a solução, né? Alguns podem falar assim, mas alguma hora vai voltar como era. Cara, eu não tenho experiência de vida e nem de estrada como muitos colegas que passaram por aqui ou que estão aí trabalhando no mercado. Mas eu arrisco a dizer que sim, não vai voltar como era antes. Não vai voltar. O mundo está transformado, as pessoas se transformaram. A gente evoluiu muito rápido. De um passo a gente evoluiu 10 passos, saca? Então, os shows vão voltar a ser presenciais? Vão, né? Vão voltar a ter turnês, shows, festivais? Vai. Só que o tipo de trabalho, a percepção das pessoas mudou, né? Então, bandas que tinham muita gente, uma equipe gigantesca, e hoje agora
se sentiu na necessidade de dispensar muitas pessoas por questão financeira, por questão de não ter fluxo de caixa. Quando voltar, não vai voltar a contratar todo mundo de volta, sacou? Então eu não estou falando isso como um especialista em shows e eventos, estou falando isso como empresário mesmo. Hoje eu tenho uma empresa onde que a gente consegue, tem muitos colaboradores e, cara, eu vou te dizer, né, ser dono de um projeto onde você tem que pagar muitas pessoas, quando você tem um momento onde que você vê que você não paga tantas pessoas e você consegue sobreviver do mesmo jeito, é onde que as pessoas vão começar a falar, cara, mas a gente estava naquele momento, não pagava quase ninguém e estava sobrevivendo, né? Então todo mundo vai pensar muito mais no seu bolso, né? Principalmente empresários e a galera que tem que tomar conta desse dinheiro. Então não vai voltar a ser o que era e só vai sobreviver aquelas pessoas que são indispensáveis. E quem são os indispensáveis? São os produtores e as produtoras, aqueles que sabem muitas áreas, aqueles que entregam muito resultado, aqueles que resolvem muitos problemas, aqueles que lideram uma equipe, né, de verdade, que fazem funcionar. Mas daí você vai me dizer, Hugo, então tá bom, como que eu posso fazer para deixar de ser um produtor, né? Para daí ser o produtor ou deixar de ser uma produtora e ser a produtora, né? Voltando a falar, eu não estou aqui para falar do meu curso, eu vim aqui para falar de conteúdo, dar conteúdo de verdade, falar coisas que eu falo para os meus alunos dentro do meu programa e eu vim aqui colaborar com vocês para falar a minha percepção de como você passa a ser, né, alguém relevante no mercado onde você trabalha, no ambiente onde você trabalha e passa a ser indispensável. Só que antes de falar o jeito certo de você se transformar em o produtor e a produtora, né, eu preciso falar o jeito errado para você detectar se você está fazendo isso ou se você e deixar de fazer, né, ou se você não está fazendo, mas também identificar e falar, não posso fazer isso, não posso seguir por esse caminho, né. Primeiro de tudo é você se atentar que tem que dominar muitas áreas da produção. E quando você tem que atentar que você, na verdade é não se atentar, né? O jeito errado é isso, é você não se atentar que tem que dominar em várias áreas da produção, né? Eu tenho alguns alunos também, eu tenho algumas pessoas da minha audiência que falam, mas eu não entendo muito da parte técnica, eu só quero ser produtor artístico e eu só quero trabalhar com isso. Cara, infelizmente, você vai ser a pessoa que não vai ser tão convidada, que não vai ser tão indispensável, porque você não sabe resolver problemas que algum outro produtor vai conseguir resolver, né? E isso pode gerar várias objeções no quesito, mas se eu fui contratado para resolver tal coisa, eu vou resolver só tal coisa e eu não vou resolver tal coisa, né? Daí vai do seu princípio. Se você é uma pessoa que passa na rua, vê um lixo na calçada, né, um papel na calçada, você vê, identifica que aquilo dá ali, que você pode pegar, que está perto de uma lixeira, e você mesmo assim escolhe não o fazer porque você acha que é função do lixeiro ou de alguém, ou que sei lá, você está escolhendo isso, né? E daí existem as pessoas que vão escolher agachar, pegar o papel e colocar ali. E isso é a mesma coisa, né, dentro da produção. Se você foi contratado para ser um produtor artístico de uma banda, de um projeto onde que também tem algum produtor técnico, e você acha que você não precisa saber da parte técnica, é onde que você provavelmente vai cair em algum momento. Por quê? Porque em algum momento você vai precisar, de repente, trazer o microfone do artista e entregar na mão dele, e você pode entregar desligado, ou nem perceber que aquele microfone estava desligado, ou nem saber aonde trocar as pilhas daquele microfone, né? Ou nem conseguir identificar um simples erro ou uma coisa para falar para o seu artista. De repente, quantas vezes já aconteceu comigo, onde que o próprio artista, eu entrego o microfone para ele, eu entrego o bodypack do fone, coloco o fone nele, enquanto eu sou produtor artístico, e daí ele fala, não estou me ouvindo. E daí eu vou entrar em desespero, falando, ele não está se ouvindo, vou lá passar um rádio pro produtor técnico e xingar ele. Não, se eu entendo, eu vou falar para ele, a gente vai colocar, mas você não vai se ouvir, não vai dar para chegar ao sinal, porque a gente está um tanto longe e o sinal não vai chegar até aqui. Então você só vai conseguir ouvir quando a gente chegar mais próximo do palco. Então, se você sabe essas outras áreas do seu trabalho, mesmo que você não atue
naquele job porque tem um outro produtor fazendo, você sabe resolver o seu próprio problema, que é o quê? Dar segurança para o seu artista, no caso desse exemplo que eu te dei, como produtor artístico, né, de um projeto, né? Outra coisa que não é legal, que é o jeito errado, é você achar que vai sobreviver fazendo só um tipo de produção. Você achar que você vai sobreviver fazendo uma área da produção, seja produção de clipe, seja produção de DVD, seja produção de vídeo, produção musical, qualquer área da produção. Você achar que vai sobreviver fazendo um tipo de produção é o jeito errado. É o jeito errado de você se transformar em o produtor ou a produtora. Porque não vai ser possível você ser alguém que vai ser indispensável se você só sabe uma coisa. Aí você pode falar, mas as pessoas que se concentram numa coisa só, elas ficam experts só naquele assunto. Sim, só que no caso, a produção, no meu pensamento, a produção ela é uma coisa. E ela tem várias ramificações, né? Então, a ramificação não é uma especialidade só. Você só é especialista em produção de clipe e eu só vou viver de produção de clipe e clipes que passam de orçamentos de 30 mil reais. Cara, provavelmente você vai ser um dos produtores que vai passar fome ou que vai passar necessidade ou vai ter que trabalhar em outra área para conseguir ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, né? Um outro erro muito grande que eu vejo produtores cometendo é o quê? É achar que não é capaz. Mas eu não entendo da parte técnica, eu não consigo entender a parte técnica. Isso é um erro muito grande, né? Mas eu não consigo lidar com o artista, eu preciso ficar aqui só na minha parte técnica mesmo, eu não consigo lidar com o artista, então eu não vou ser um produtor artístico, né? Mas eu não entendo, eu não sou... é muito difícil trabalhar com vídeo, eu não vou conseguir trabalhar com vídeo. Você achar que você não é capaz é um erro gravíssimo de você trabalhar com produção. Por quê? Porque, primeiro de tudo, nós produtores, nós somos capazes. Antes de ser produtor, nós como seres humanos, a gente tem que se sentir capaz de fazer as coisas, né? Então, outro erro comum é você não usar a internet a seu favor, né? E a gente está aqui numa transmissão que a gente está com em torno de 39, 40 pessoas, né, nesse exato momento, e você vai não usar a internet a seu favor é um jeito errado, né? E você achar que tudo vai voltar como era é o pior dos erros, né? É onde que eu vejo que realmente vai dar merda nesse seu pensamento, que você achar que vai voltar como era antes, porque não vai voltar como era antes, porque nenhum pensamento vai ser como era antes, sempre vai evoluir, nada vai voltar como era antes, né? Eu trabalho muito com compositores, e compositores também ficam achando que as coisas do passado são as melhores. Mas a composição, as músicas de 1980 eram o que eram melhores. Só que ele não percebe que as músicas de 1980 eram as músicas atuais daquele momento e que muitas pessoas também não gostavam. E assim, hoje em dia, muitas pessoas vão julgar a música atual, né, que está no mercado, como se não fosse uma música boa e julgando as coisas do passado. Mas não vai voltar, as coisas só vão evoluir, só vão para frente as coisas, né? E agora, qual que é o jeito certo da gente conseguir se transformar de um produtor para o produtor? Esse é um segredo que eu sempre falo para os meus alunos, e eu estou aqui de coração aberto falando para a audiência aqui do Grupo Produtores Brasil, para vocês também poderem ter acesso a isso, já que é um projeto que não vai se repetir por mais tempo, né? Eu estou passando por uma série de mudanças e adaptações aqui, justamente porque eu entendo que ser produtor é você se atualizar e você se moldar ao ambiente o tempo todo, né? Que eu estou aqui trabalhando com outro tipo de produção também para me especializar, para trazer mais informações para as pessoas que querem evoluir, principalmente na era da internet. Então, provavelmente, o programa ou o produtor vai sofrer uma mutação para a gente poder trabalhar com todas essas áreas da produção, né? Então, mas como que é o jeito certo? Eu já vou te falar aqui. Primeiro de tudo, é detectar e identificar os tipos de produções que existem, né? A produção de show, a produção de banda. Dentro da produção de banda a gente tem N segmentos, que é a produção artística, a produção executiva do escritório, a produção de logística, né? A produção técnica mesmo, né? Então, dentro de várias áreas
tem outras sub-áreas, né? Que quando você está num projeto grande, normalmente tem vários produtores para várias áreas, mas quando você está num projeto pequeno, né, e que você também, esse projeto quer se tornar grande, você enquanto produtor, o primeiro passo é você identificar os tipos de produções que existem, né? Então são vários tipos, produção de vídeo, produção de set de vídeo, né, o catering, né, eu já fiz produção de catering também para videoclipe, muito, produção musical, produção artística, e todas essas que eu estou falando para vocês, eu já tive experiência em trabalhar. Então eu sou um produtor versátil e é por isso que essa expressão o produtor veio de muitas pessoas falar, não, chama o Hugo é o cara. Não, cara, o Hugo consegue resolver, né? Aquele moleque ele resolve. E foi assim que eu fui galgando. E eu venho aqui sempre compartilhando experiências. Eu venho falar de coisas que realmente funcionaram na minha vida, né? E funcionam na vida dos meus alunos. E para vocês também vão funcionar se vocês acreditarem e seguirem. Então, o primeiro passo para você se transformar num o produtor ou a produtora é detectar e identificar esses tipos de produção, é separar, é segmentar. Porque quando você segmenta, você consegue saber quando você acumula, né? Não necessariamente que é só porque eu sei que o que é a produção artística da banda, a produção técnica da banda, não significa que eu não vou fazer uma outra, ou que o meu dia a dia eu vou fazer isso de forma acumulada e não, vamos fazer, vamos resolver. Não, quando eu consigo identificar, eu consigo saber, agora eu estou na posição de produtor técnico. 10 minutos depois, ou no mesmo momento, eu estou atendendo o telefone do artista e eu estou na posição do produtor artístico. E daí, desliga aquele telefone e eu estou fazendo a logística de um outro projeto, eu vesti a camisa do produtor de logística de um outro projeto. E daí tem entendeu? Então, assim, a gente identificar que existem as áreas da produção e você entrar em jogo sabendo essas áreas é o que te diferencia de um produtor, uma produtora para o produtor e a produtora, né? Outra coisa que é o certo é você buscar a informação da área que você se sente mais à vontade. Como eu falei, não é que você seja obrigado a trabalhar com todas as áreas e entender todas as áreas da produção, porque isso é muita coisa. Mas a produção ela não é, por exemplo, como a medicina, que tem muitas áreas e você vai se especializar em uma área e vai ganhar dinheiro e vai atender só aquela, eu quero ser só cardiologista, aí depois se especializa em fazer, não, só faço cirurgia sei lá, não sei qual, eu não conheço a medicina, então não sei dar um exemplo. Mas eu só faço esse tipo de cirurgia do coração e o cara consegue viver bem, o cara consegue, né, porque ele se especializou naquela área específica. A produção não. A produção ela é algo que a gente tem que ter várias áreas e entender de várias áreas. Porém, existem aquelas que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais. Então, você ir atrás, primeiro, né, de informações sobre as áreas que você se sente mais à vontade, é o primeiro passo para você realmente conseguir se transformar. Então, por exemplo, eu gosto muito da área de vídeo, e eu trabalho frequentemente com a área de vídeo, inclusive eu dirijo muito, inclusive eu já me formei em cinema na Academia Internacional de Cinema aqui em São Paulo. Então, assim, é uma área que eu gosto muito, né? Então eu já dirigi muito, já produzi muito, e eu comecei produzindo. E eu comecei produzindo, fazendo uma das áreas, depois eu fui fazendo outras áreas, depois eu fui fazendo mais, e cada vez mais os meus conhecimentos, eles iam ajudando todo o processo, né? Mas tinha projetos que eu fazia somente uma área. Por quê? Porque eu tinha um produtor de logística que fazia logística, tinha um produtor executivo que cuidava do dinheiro, tinha um produtor do artista, e daí eu ia lá sendo contratado para fazer a produção de set. Tá tudo bem também. Eu entendo a minha função, entendo a função dos outros, sei até onde eu posso ir, sei quem cobrar de cada coisa que eu preciso, né? E funciona o meu trabalho. Mas se eu tiver que pegar um projeto, por exemplo, eu tenho um artista, eu tenho um escritório de produção artística que a gente agencia um artista, né? E a gente faz os trabalhos artísticos dele. Então, quando a gente vai fazer o trabalho artístico, daí eu faço todas as áreas. Eu sou o produtor executivo, porque eu que cuido do dinheiro, faço, né, onde que vai gastar, o que não vai gastar e onde que eu vou pegar esse dinheiro. Eu faço a produção geral, que é todo o cronograma, todo o projeto em si de agenda, de pessoas, de equipe que eu vou contratar,
de pessoas que vão trabalhar, de outros produtores e outras áreas. Eu faço muitas vezes a produção musical junto com ele, né, porque tem um produtor musical que é meu sócio, mas eu faço a produção musical junto, eu faço a produção artística dele, do conceito, de entender qual é a linguagem que esse artista vai trabalhar, faço a produção do set, né, monto o cenário, né, organizo todo o equipamento que a gente vai precisar, de aluguel de câmera, de tripé, de luz, né, toda a produção de set mesmo. Então, assim, quanto mais áreas você souber, melhor. Mas começa pelas que você sente afinidade, que você sente tesão, né, e depois vai partindo para aquelas que você não se sente tão à vontade, porque você vai precisar saber, né? E outra coisa que é muito importante, que eu vejo muitas pessoas reclamando, principalmente na estrada, eu vejo na estrada ali muita gente reclamando, é o que? Se pôr à disposição, né? Então o produtor que ele vai se transformar em o produtor e a produtora que vai ser indispensável, ele tem que estar à disposição, ele tem que ter disposição e estar à disposição para fazer o que for preciso. Essas pessoas, o produtor ele foi feito para resolver problemas, então ele tem que estar ali para resolver problemas, né? Outra coisa que é muito importante, é uma coisa que eu falo bastante, que é, muitas pessoas dizem que não tem oportunidades ou que tem poucas oportunidades nessa área de produção. Eu discordo. Por quê? Porque eu conheço um método que faz a oportunidade aparecer na nossa vida. Né? Não fui eu que criei, simplesmente eu detectei isso na minha vida. Falei, olha que legal, né? É o que eu chamo de ciclo da oportunidade. Então você praticar o ciclo da oportunidade vai te trazer mais oportunidades, né? E o que é o ciclo da oportunidade? Para quem não sabe, para quem, né, às vezes tem algumas pessoas que não me conhecem, não me seguem, né, nunca ouviram eu falar sobre o ciclo da oportunidade, mas o que é o ciclo da oportunidade? É quando a gente cria a sua própria oportunidade. A gente não espera ela aparecer. A oportunidade é verdade que ela aparece do nada, né? E quanto mais preparado a gente tiver, melhor a gente agarra. Mas a gente pode criar também, assim como você pode criar outras coisas. E o ciclo da oportunidade é isso. Qual que é o método do ciclo da oportunidade, né? É você se preparar, porque para a oportunidade aparecer você tem que estar preparado. É você colocar a mão na massa. Como que é colocar a mão na massa? É trabalhar, velho, é fazer as coisas acontecer, se colocar à disposição, pôr a mão na massa, fazer as coisas acontecer. E daí o terceiro passo é o quê? Apresentar resultados. E os resultados, eles têm que ser apresentados mesmo. Você tem que gerar resultado para alguém quando você vai trabalhar, que daí o que acontece? A oportunidade aparece. É imediato? É para aquela pessoa que você está criando um resultado que vai surgir uma outra oportunidade? Não. Mas quando você está preparado, você põe a mão na massa, você apresenta resultados, a oportunidade aparece inevitavelmente, né? Então ela não é algo que é sobrenatural, é algo que você realmente cria. Então praticar o ciclo da oportunidade o tempo todo na sua vida faz você se tornar indispensável, né? Principalmente na nossa área da produção, entendeu? E o que é praticar? Vamos falar um português mais claro. É sim trabalhar de graça em muitas áreas, principalmente aquelas que você não tem experiência, é se colocar à disposição para trabalhar, e não é pedir para trabalhar, é ir trabalhar, entendeu? É diferente você pedir a alguém, me dá uma oportunidade de trabalhar, essa pessoa não vai te dar a oportunidade. Agora, se você se colocar à disposição, você precisa de ajuda, eu posso ir lá te ajudar se você precisar, eu estou à disposição, eu quero estar lá para te ajudar, para fazer isso, eu sei fazer isso, eu posso te ajudar. Eu vou lá, né? E você vai lá e entrega resultado. Não fica lá passeando, não fica lá se fazendo de bonitão, usando a autoridade de outras pessoas, né? Eu falo bastante isso porque, por exemplo, eu já fui muito em shows de outros colegas, onde que outros colegas são produtores daqueles artistas, né? Por exemplo, já fui em shows do Victor Clay, né? Enquanto convidado de, posso ir nesse show, né? Sagu, tá tudo bem, né? Tá tudo bem esse show, dá pra ir? Ah, não, dá pra ir. E quando eu não vou lá e não uso da autoridade que ele tem por eu ser amigo ou por eu estar no backstage com ele. Eu simplesmente vou lá, fico no meu canto, sei respeitar o espaço daquele colega de trabalho e sei respeitar o espaço que eu estou ali enquanto um convidado, um agregado, alguém até mesmo que às vezes não está nem com convite, está simplesmente pela influência, pela autoridade daquele colega de trabalho, né? Então eu estou ali, mas nesse momento eu não estou ali para
pôr a mão na massa. Eu estou ali para assistir, para ficar ali de backstage. Mas se você for para pôr a mão na massa, então que você ponha a mão na massa, que você carregue, que você se ponha à disposição, né, que você... E não espere a pessoa pedir ou não, você já vai indo. E também tem que ter o bom senso de você não ser aquele cara muito entrão, muito chato. Deixa eu levar essa mala. Não, deixa eu fazer isso. Não, simplesmente você detecta, fica lá de olho, detecta o que está acontecendo e vai, ajuda. E ajuda de forma correta, né? De forma com que você esteja preparado para isso, né? Outra coisa muito importante é você estar atuante na internet, né? Não como telespectador, né? Óbvio que a gente também, mesmo enquanto gerador de conteúdo, a gente também é telespectador de outros canais, né? Mas você está atuante na internet. Não que todo mundo agora precisa criar conteúdo, precisa estar na internet falando de alguma coisa. Não, mas você tem que usar a internet a seu favor, né? Registrar os seus trabalhos, postar o seu trabalho, né? Fazer uma legenda explicando o que você fez no job, mostrar para as pessoas que você está trabalhando, que você está fazendo algo nessa área, né? Na área que você escolheu para trabalhar, né? Outra coisa muito importante que é prioritário para você ser o produtor e a produtora é você não falar mal dos colegas, né? Não falar mal dos colegas, é você ficar quieto, é você respeitar os mais experientes, né? A gente tem muitos colegas que são muito mais experientes, a gente tem que respeitar esses caras, né? Então, Fernando Rosa, Sávio, Pilão, Thiago Ziborge, Pamela Herrera, cara, essa galera tá aí no mercado há muito mais tempo e até mais tempo que eu também. E eu sempre respeitei, sempre vou respeitar e os produtores se respeitam, né? A gente vê ali uma ou outra pessoa, um ou outro produtor que acaba não respeitando ou falando mal do outro, falando mal pelas costas, mas o fato é, uma das coisas principais para você se manter nesse mercado não é você ser falso e falar bem nas frentes e falar mal nas costas. É simplesmente você não falar mal dos outros, né? Não sei qual o princípio que você tem, se você tem algum princípio cristão ou algum princípio de ideologia, né? De valores, mas isso faz parte, por exemplo, dos meus princípios, dos meus valores enquanto ser humano mesmo, não só enquanto produtor, né? Mas respeitar os mais velhos, os mais experientes, é o que te transforma, o que te deixa no nível onde que você vai ser o produtor e a produtora, né? Então, por exemplo, eu sempre cheguei e eu aconselho vocês chegarem, quase sempre uma empresa de som, quase sempre vão ter pessoas muito mais velhas e muito mais experientes do que a gente trabalhando nessa empresa de som. Então eles têm mais experiência que a gente, então a gente tem que respeitar esses caras, né? Então tem pessoas até que nem toleram, né? Então, por exemplo, você chega no HB Som, se você não chegar com respeito de verdade, você não vai conseguir ser atendido pelos caras, né? Então, assim, não falar mal dos outros, ficar quieto, né? O produtor, ele é uma função de ficar quieto. O produtor, ele não sai falando, ele tem que ter discrição, ele tem que ser discreto, porque ele vê muitas coisas, ele assiste muitas coisas, ele participa de muitas coisas, e ele não pode sair contando por aí tudo que ele vê, sacou? Então ele tem que ficar quieto. Um principal passo para isso, ele ficar para se transformar num produtor, no o produtor ou a produtora, é ficar quieto, é não falar as experiências que você vê, as coisas que você vivenciou. Óbvio que tem histórias, a gente dá risada, vê muita coisa na estrada, dá risada e conta e compartilha, mas a nossa boca tem que ser quieta, a gente tem que fechar a boca para muitas coisas. A gente, quanto produtor, vê muita coisa que o outro que está fazendo, ou seja, o seu patrão, o artista, o outro colega, por exemplo, você tem que ficar quieto. Bem aquela coisa de o que acontece em Vegas, fica em Vegas, saca? É bem isso. Por quê? Porque senão você vai se prejudicar, né? Eu já vi colegas que já se prejudicaram por falar dos outros, e não é nem falar mal, é falar dos outros, contar os segredos, contar as coisas que ele vê e ser muito prejudicado e ter que demorar anos, eu conheço, anos para voltar a ter credibilidade. Consegue voltar a ter credibilidade? Consegue, mas demora muitos anos para você, né, conseguir essa credibilidade de novo. E por que eu estou falando isso? Porque sim, acontece muito no nosso mercado das pessoas falarem e simplesmente falarem. Então, se você é a pessoa que fala do outro, ou se você vê alguém falando de uma outra pessoa para você
e falando de outra pessoa de novo para você, provavelmente essa pessoa fala de você para outras, né? Então são as pessoas que vão cavar sua própria cova, né? Então, se você quer se destacar, fica quieto, né? É uma dica que eu dou e fecha a boca, tá? Fica tranquilo, fica quieto, né? Respeita os mais experientes, os mais velhos, né? Isso é para se tornar. E para encerrar aqui, né? Eu vou deixar uma dica prática para você enquanto profissional, para você se basear aí nesse processo que eu falei, de você deixar de ser um produtor, deixar de ser uma produtora, passar a ser o produtor e a produtora para ser indispensável, né? Para ser indispensável nos trabalhos e no futuro você realmente falar, caraca, Hugão, eu vi o que você falou e, mano, eu tô no trampo por conta disso, cara, porque realmente é verdade, né? Eu entendi, né? Quantos produtores aí estão sendo mandados embora, inclusive os próprios artistas estão fazendo lives e o próprio produtor do artista nem está sendo contratado para fazer essas lives porque ele não entende de live. Ele não entende de vídeo, ele não entende de transmissão de internet, ele não entende de plataformas de transmissão de internet, ele não entende, cara. E daí, por que o artista naquele momento vai contratar aquele produtor se ele está na casa dele, onde quem vai servir a água para ele vai ser a empregada dele ou a esposa dele, sacou? E vai ter ele vai contratar uma equipe que entende disso. Você consegue entender? E eu vejo por outro lado, produtores não sendo dispensáveis, inclusive no momento de live, porque eles sabem muito e o artista fala, cara, eu não posso não ter esse cara. Ele que vai resolver o problema para mim, porque eu, enquanto artista, não faço ideia de transmissão, não faço ideia de que tipo de cabo que eu tenho que plugar no computador para transmitir a internet. Pode ser esse simples aqui de rede, ou se tem que ser um cabo não sei o que lá, né? Quanto de internet tem que gerar para eu conseguir fazer uma transmissão, né? Que empresa que eu contrato para isso aí, o produtor, eu não sei. Cara, mas se você não for um produtor que se mostra proativo para entender as situações do mercado, não vai dar certo, né? Eu, por exemplo, cara, não faço ideia como que a galera tá fazendo esses drive-in, que os carros estão lá, não sei se tá saindo no PA, se os caras estão colocando uma transmissão de FM pro cara selecionar lá no carro dele a transmissão e ouvir no som do carro dele. Eu não sei, mas acontece que eu não iria deixar de fazer e eu não seria dispensável se eu trabalhasse para um artista que tivesse que fazer um show desse. Ele não ia achar que eu sou dispensável porque, eu acho que o Hugo não entende isso aí, eu não vou contratar ele dessa vez, não. Provavelmente ele ia me contratar e ia falar, Hugo, não sei como que se vira, né? E eu ia dar um jeito de me virar para entender como funciona isso. Então a questão não é você ter que saber de tudo, porque a gente não sabe de tudo, mas você saber que você precisa ir atrás de conhecimento. Então uma dica prática que eu vou falar para você aqui, ó. Cara, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês, tenha um perfil profissional no Instagram. Não precisa criar um outro perfil, né? Eu, por exemplo, tenho meu perfil pessoal, Hugo Zucarelli, e eu tenho meu perfil profissional, ou produtor Hugo, né? Não precisa ter um outro perfil, porque você às vezes não vai ter conteúdo suficiente, dependendo do estágio profissional que você tiver, para abastecer isso. Mas, se você desejar, pode sim. Mas o que é ter um perfil profissional no Instagram, né? É você ter ali a sua foto coerente com o que você atua, né? Então a sua foto não pode ser todo bonitão ali de cerveja na mão, ou uma menina toda ali de decote. Essa foto do perfil não vai ser a foto profissional, né? Então tem que ser uma foto profissional, né? Não é profissional tirada por um profissional, mas é você enquanto postura de profissional, né? De atuante como profissional. A sua biografia tem que estar escrito ali o que você é, o que você faz, o que você atua, né? Se você quiser ter uma referência, olha lá no meu, tanto o meu pessoal quanto o meu profissional, tá lá uma referência de como é ter um perfil de Instagram profissional, né? Daí qual outra dica que eu falo para você? Cara, registrar os trabalhos que você fizer. Mas às vezes é difícil, eu tô lá fazendo muita coisa na produção, não consigo fazer uma foto, não consigo. Cara, então você vai ficar para trás. Se você não conseguir colocar na sua agenda, na sua rotina de trabalho, você fazer uma foto, você registrar aquele momento, você vai ficar para trás. Vão ter outras pessoas que vão passar na sua frente. E não é porque é errado você não tirar uma foto, né?
Não é essa a questão, é simplesmente porque estamos no momento mais atual e se você não fizer um registro, vai ter outra pessoa que vai fazer o registro, vai estar na internet e quando alguém precisar de algum produtor, ele vai lembrar de quem está sendo visto. A expressão quem não é visto não é lembrado, ela funciona, sempre funcionou, sempre vai funcionar e hoje em dia qual é o jeito? É você estar na internet. Então registra o trabalho que você fizer. Mesmo que você não consiga, se você tem um amigo, tem um colega que está junto com você, não sei o que, faz um acordo, um combinado com ele. Fala, mano, eu vou fazer o seguinte, eu faço umas fotos suas enquanto você estiver atuando e você lembra de fazer uma foto minha enquanto eu estiver atuando? Você consegue? Vamos fazer esse combinado? Quantas vezes eu já fiz, cara? Quantas vezes o próprio fotógrafo do artista, eu entrava com ele, um combinado com ele e falava, mano, você pode fazer isso pra mim, cara? Ou por favor, ou eu te dou uma grana. Independe do combinado, da intimidade que você tiver com a pessoa, sacou? Mas você tem que fazer um registro. Depois de fazer o registro, você tem que postar. Não precisa postar e nem deve postar no momento que você está atuando ali como produtor, porque nós, quando a gente está atuando como produtor, a gente sabe que não tem folga, não tem sossego, não tem momento, quase não tem momento, né, de um momento onde você vai parar. Mas você registrando, depois que você chegar em casa, você posta. E além de postar, não é só postar e não ter nada escrito, uma legenda aleatória, uma legenda irrelevante. Descreve o job que você fez, a função que você fez, né? Então, coloca lá. Outra vez, um dia, eu participei da gravação do DVD do Henrique e Juliano em Recife. E eu postei uma foto e a foto fala o seguinte: eu fiz a produção junto da equipe do produtor musical, eu fiz isso, eu cuidei disso, eu cuidei daquilo, eu fiz aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Né? Não é mentira. Não é mentira de forma alguma o que está escrito que eu fiz. Né? Mas eu detalhei. Né? Então, eu não era o responsável, por exemplo, não era o produtor técnico geral do evento. Né? Então eu não pus que eu fui o produtor técnico geral do evento. Mas por exemplo, eu posicionei os microfones pro Guess, que era o produtor técnico e que estava captando. Eu tinha uma comunicação com ele e ele falava, Hugo, afasta um pouco mais esse microfone do bumbo, coloca mais aqui, não, esse microfone aqui. Então, ou seja, eu expliquei o que eu fiz, eu posicionei os microfones, eu escolhi onde seriam os instrumentos colocados, né? Perguntei pro diretor de vídeo, diretor, onde você quer os instrumentos? Ah, eu não sei muito bem. Falei, se você colocar aqui, isso aqui, tá tudo bem? Tá tudo, legal, fechado. E fui lá e coloquei os instrumentos. Então o que eu escrevi? Que eu coloquei as posições dos instrumentos, né? Então você descrever o que você fez, ele vai te dar onde as pessoas vão ver e vão falar assim, olha que legal, esse cara já fez isso, ele atuou aqui e ele sabe fazer isso. Como eu estou te falando para você fazer vários tipos de trabalhos, você vai ter vários tipos de fotos com várias funções, com várias descrições. As pessoas vão falar assim, caraca, esse cara sabe atuar em todas as áreas, né? Em várias áreas. E daí você vai conseguir ter mais trampo, mais trampo e mais trampo. Então, registrar, primeiro, recapitulando, ter um perfil profissional, né, com uma biografia certinha, com uma foto de perfil coerente, né? Registrar o trabalho que você fez, postar e descrever na legenda o tipo de trabalho que você fez, a função que você exerceu, né? E daí, qual é um próximo passo? É agilizar outras oportunidades em outras áreas através do ciclo da oportunidade, né? Então é se preparar, pôr a mão na massa, apresentar resultado, que a oportunidade vai aparecer. Então se você quer ganhar experiência com produção de vídeo, então você tem que procurar quem faz produção de vídeo e você tem que se preparar que seja o mínimo, né? E dar um jeito de colocar a mão na massa, às vezes sem cobrar, muitas vezes sem cobrar, apresentar resultado dentro daquele job, você tem que apresentar resultado, que a oportunidade vai aparecer, em algum momento ela vai aparecer, né? Então, se fez sentido para você, você pode seguir lá o canal do produtor também, assistir meus vídeos no canal, né? Você pode aplicar as dicas se fez sentido para você, né? Que provavelmente você vai conseguir gerar resultados para as pessoas. E mais do que
Isso é você realmente gerar resultado para as pessoas que você trabalha, para os jobs que você fizer, né? Então é entregar o seu melhor, independente do tanto que você está recebendo. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não estou recebendo tão bem. Muitas pessoas do backstage eu vejo, né? Esse job aqui, o cara entrega um job mais ou menos, porque ele está recebendo menos, né? E daí quando ele recebe mais, ele entrega um serviço melhor. Eu discordo desse pensamento. Inclusive, se eu tiver que contratar alguma pessoa, se eu ouvir da boca dessa pessoa que ela fez isso, ou reparei que por conta dela estar recebendo menos, ela está entregando menos, eu nunca vou contratar essa pessoa, né? Porque a sua entrega, ela tem que ser independente do tanto que você está recebendo financeiramente, né? Principalmente se você não está recebendo nada, sua entrega tem que ser um absurdo. Se você está recebendo mais ou menos, sua entrega também tem que ser um absurdo, né? O Daniel Rezende falou isso comigo bastante, né? Outra vez, porque eu falei, ele falando que em alguns casos tem produções que ele acaba aceitando e não paga tão bem quanto outros projetos, mas ele vai lá e entrega no mesmo tanto, mas também a visibilidade daquele projeto não é tanto quanto a outra, mas a responsabilidade é a mesma, gente. Sacou? Você tem que entregar o seu melhor independente do tanto que você ganha. É isso que vai te levar a deixar de ser um produtor, porque um produtor e uma produtora não tem mais vez no mercado. Não tem mais vez, sacou? Então, para você ter vez no mercado, para você conseguir sobreviver no mercado, você tem que ser o produtor e a produtora. E esses caras que eu estou te falando para vocês, Daniel Rezende, Fernando Rosa, Sávio, Pilão, Borges, esses caras fazem natural. Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de trabalhar com esses caras, mas a entrega deles é sobrenatural, é fora do comum. Eu falo assim, velho, não é possível que esse cara entregue desse tanto. Mas eles entregam por quê? Porque eles são os produtores, cara, né? A produtora, né? Tem uma menina também que eu nunca lembro sobre o nome dela, mas é a Juliana. Ela faz produção executiva de logística lá do Rio de Janeiro. A Ana Paula também, cara, elas são geniais, elas trabalham com música eletrônica. Então, assim, são pessoas que entregam um trampo muito, muito foda, independente do salário deles, do cachê deles. Eu não faço ideia quanto ele tá ganhando naquele cachê ou naquele outro, naquele evento, naquela situação. Só que eu sei que o trampo dele sempre é do mesmo nível, assim, ó, saca? E às vezes, como a gente vai se encontra na estrada de tempos em tempos, às vezes esses caras são referência. E eles têm que ser, né, também a boca contra a boca com pessoas. Né? Então, se faz sentido isso que eu estou falando, você bota em prática. Né? E, além de botar em prática, me marca lá para eu saber se você fez certo, cara. Se você tá com o Instagram bacana, se você atualizou isso, se você fez a foto, se você registrou, né? E pode me perguntar lá, muitas vezes eu vou estar ali dando essas dicas aí. Então, para finalizar, vou fazer uma pose aqui para você fazer um print e me marcar também o Grupo Produtores Brasil e marcar o produtor Hugo, para eu saber o que você teve de sacada, o que você aprendeu, o que você abriu a sua mente aqui, né? E depois desse post, você posta uma foto com um job que você já fez e descreva o que você fez naquele job, pra gente começar a fazer esse exercício agora, tá? Então vamos lá, vou a pausa pro print, vou até ficar com a camisa aqui esticada aqui, ó. Faz o print e me marca lá. Fez o print? É isso aí. Eu também vou fazer uma foto aqui, vou postar. E eu quero saber o que você comenta lá, a sacada que você teve. E eu quero saber como que tá sendo isso aí pra você, se fez sentido você entender de todas as áreas, trabalhar com a internet, né? E deixar de ser um produtor, porque um produtor, uma produtora não tem mais vez. Você vai ter que deixar esse um e uma para trás. Você vai ter que substituir por o ou a, tá? Porque senão não vai ter mais vez, cara. Sacou? Então eu quero saber de vocês, qual sacada vocês tiveram, qual insight vocês tiveram, né? E é isso que eu quero saber mesmo. Não falei aqui também da Babi. Babi já trabalhamos, né, Babi? Eu acho que foi no Jorge Mateus, lá em Fortaleza, talvez, também, muito boa, né, produtora, sempre atenciosa. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Betinho, pelo convite. Obrigado,
Produtores, Grupo Produtores Brasil, pelo convite. Sempre que precisar, eu estou à disposição. E é isso aí, produtores, os produtores e as produtoras. Eu quero ver vocês se destacando aí no mercado, entendendo de várias áreas, buscando informação de várias áreas. A gente tem vários desses produtores que eu falei, eles têm cursos, né, eles têm projetos grandes. Vocês podem entrar, vocês podem fazer lá. Tem agora também o produtor, o Gabriel e o Rafa